Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Pausa Técnica. Daqui é o Cirilo Luís, que não está aqui meus colegas, porque um deles trabalha, um outro não pode ficar aziado por causa dos jogos de Natal, e acho que é perceptível quem foi, não é? Basta ver quem é as equipas que perderam e quem faz parte do nosso painel, quem é que perdeu, não é? Que é o grande Gonçalo, não é? O Gonçalo dos Lakers, os Lakers ficou aziado e não quis aparecer, mas pronto. Não, estou a brincar, obviamente estou a brincar. Mas pronto, infelizmente não pode aparecer e por isso trouxe aqui para comentar, como podem ver pelo título, para comentar aqui os jogos de Natal. Vou comentar aqui um par de pessoas que já vieram cá participar, embora foi mais episódios a nível de equipas, digamos, para analisar até as próprias equipas, off-season e divisões da época, que também, tal como eu, viram os jogos, embora não vi totalmente em direto, totalmente, digamos, tive super a acompanhar tudo, mas como eu, viram basicamente os jogos, porque depois o que não vi no dia seguinte, que é o hoje de sexta-feira, viram estes jogos de Natal, aqui a maratona, estes 5 jogos de Natal, que é a grande Nicole e o Vitor Hugo. Tudo bem com vocês dois? Já está tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Já há algum tempo não fazíamos isto, mas é sempre bom estar de volta. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Exato. Olá, O Vitor, todos, o obrigada. Vitor respondeu primeiro, desculpa lá, mas é o que está menos bem disposto de nós os três. Mas pronto, por razões óbvias. Nicole, tudo bem contigo? Está tudo. Também quero agradecer pelo convite mais uma vez. Espero que toda a gente aí tenha passado um bom Natal e boas festas. E cá estamos nós, mais uma vez reunidos para falar do nosso NBA Christmas Day. Acho que vai ser interessante, muita coisa boa para falar, especialmente aqui com o Hugo, que não está muito satisfeito, mas pronto, acontece. Também não se pode ganhar sempre. É a vida. Ele também, nos próximos 20 jogos, o Oklahoma ganha uns 20 ou 19, por isso. É. Eu Não, já se compõe. só mais uma derrota. É. Mas pronto, vamos comentar isso do jogo Oklahoma City Thunder, mas primeiro vamos respeitar até a cronologia dos jogos, ou seja, os jogos houve 5 jogos, mas foram que até um deles que é o tradicional, que é o jogo do Madison Square Garden, costuma ser esse o primeiro, não estou a dizer que foi sempre o primeiro dos últimos 50 anos, mas costuma ser o primeiro, que foi o dos New York Knicks contra os Cleveland Cavaliers, o único jogo da Conferência Este, digamos, ou que envolvia equipas da Conferência Este, aqui no dia de Natal. Jogo esse que os Cavs até começaram bem o jogo, Evan Mobley, que tiveram logo uma boa notícia, o resto do Evan Mobley, mas obviamente foi uma lesão que até o seu regresso foi algo surpreendente, muita gente não estava à espera até nem jogar mais este ano, se calhar podia jogar na primeira semana de janeiro, ou dos primeiros dias de janeiro, mas regressou para este jogo de Natal, obviamente a vir do banco e obviamente a jogar ali com restrições de minutos, que até estava a ver aqui exato, só jogou 25 minutos. Mas os Cavs em Madison Square Garden, que até começaram bem o jogo, não é? Mas os Knicks deram a volta, digamos assim, até foi no segundo período, digamos assim, no intervalo já estava ali as coisas equilibradas, e depois a parte final é que foi realmente aqueles últimos 5 minutos que foram ali intensozinhos, mas passando para ti até primeiro, Nicole, porque és aqui, tal como eu, da Conferência Este, e este jogo se calhar te importava, porque estamos a falar dos Knicks, que é uma equipa que está ali com esta vitória até está ali em segundo lugar e em perseguição um bocado com os Pistons, já os Cavs com esta derrota está ali na zona de play-in, ainda mais longe da zona de pódio, onde, por exemplo, entre esses dois, não é? Entre os Knicks e os Cavs estão os meus Magic e os teus Philadelphia 76ers, por isso, tal como eu como tu, estivemos muito atentos para este jogo, por duas equipas que eu percebo porque é que puseram estas duas equipas no dia de Natal, porque são aquelas duas equipas que quando lançaram o calendário da NBA eram as candidatas ao título, digamos assim, da Conferência Este, mas pelo que estamos a ver aqui, os Knicks ganharam o jogo, não é? E que estão a reafirmar que realmente são ali top contenders da Conferência Este, já do lado dos Cavs, também deves concordar comigo, as coisas não andam muito boas por lá, não é? Pois. Sim, acho que este era um jogo extremamente importante para os Cleveland, porque, como tu acabaste de dizer, as coisas não estão a correr bem nos últimos tempos, né? Eles estão a ter uma série de derrotas. As situações. A verdade é que nós também sabemos que eles têm tido muitas lesões, têm sido uma equipa extremamente prejudicada por lesões, jogadores importantes. Tu falaste do regresso do Evan Mobley, que é, sem dúvida nenhuma, um jogador muito importante, mas se não me engano também foi o regresso do Sam Merrill. Acho que ele já tinha regressado. Ele já tinha regressado tipo uma semaninha, digamos assim. Eu já tinha feito pelo menos. Eu já vi ele a jogar há uns dias antes, digamos assim, pelo menos.
Porque eu tenho Samuel ideia que eles ontem também tiveram um regresso de um. Então tu tens certeza que o Samuel já tinha jogado? Desde que veio Uh, do Galo. posso ter. Exato, ele já tinha jogado Ok, contra os Pelicans e contra os Hornets, exatamente. Já tinha ok, jogado. ok, pronto. Mas são dois jogadores que são importantes. Obviamente, um é o atual Defensive Player of the Year, não é? E o Samuel é um jogador que dá shooting à equipa, né? Abre espaço no campo e é uma coisa que os Cleveland estão a precisar bastante. Também tivemos o lado positivo no lado dos Cleveland, foi o Garland. Eu acho que foi o melhor jogo dele desde que veio, o que é um bom sinal para os Cleveland, porque eles precisam, não pode ser tudo nas costas do Donovan, que está a ter uma season muito boa. Portanto, é um bom sinal o Garland estar a voltar àquilo que nós estamos habituados do Garland, ali a um nível All-Star, vá, ao lado do Donovan Mitchell. Mas é como tu disseste, eu acho que eles no fim do jogo aquilo começou a descambar um bocadinho. Eu acho que não sei se é a pressão do estádio de Madison Square Garden, que nós sabemos bem que é um estádio que consegue ficar muito loud, né? E mexe com a cabeça dos jogadores. Depois os Knicks estão a ter o Kolek, que está a dar uma energia àquela equipa, não é? Que é uma coisa extraordinária. Depois ali uns triplos seguidos, porque os Knicks até estavam a perder, se não me engano, por double digits no quarto período e fizeram. Eles Foi no tiveram um final, grande comeback da season, não é? no final do terceiro período e basicamente foi o banco. Foi o Kolek, o Clarkson e o Mitchell Sim, Robinson. O o Clarkson suspeito do costume. sim, que teve O 0 suspeito pontos, dos mas todos. com um impacto altíssimo a fazer 0 pontos. Poucos jogadores conseguem isto, ter fazer 0 pontos no jogo e ter um impacto como o Mitchell Robinson tem. E o É o Clarkson, Dennis Rodman, pá. É o Dennis Rodman desta era moderna. porque é uma coisa de outro nível. É aquilo que ele faz nas tabelas é absurdo. É absurdo, é muito difícil lutar com um monstro daqueles nas tabelas, porque depois ele é muito físico, ele é possante, é forte, sabe se colocar exatamente nos sítios certos. E se há coisa que mata uma equipa é quando tu vês de um offensive rebound, por norma consegues sempre os melhores open shots de three, e quando tu tens o Mitchell Robinson no campo a dar-te second chances que são às 6 e às 7 e às 8 num jogo, se não mais, epá, fica muito complicado mesmo. E depois tiveste o Clarkson, que nós todos sabemos bem que o Clarkson é como um micro-ondas, né? Quando aquece, pronto, vem bolas de todo o lado, e era exatamente isso que os Knicks queriam com ele quando foram buscar, era exatamente ter esse sparkle vindo do banco, o que foi ótimo para eles, né? Ganhar a vitória no Madison Square Garden no dia de Natal. E o Kolek, acho que nós sabemos bem o que é que ele tem sido nos últimos tempos para os Knicks, e acho que ele está a continuar a ser extraordinário num jogo tão importante, porque isto, o Madison Square Garden Christmas Day, não é só para quem está a jogar fora. Muitas vezes os jogadores das equipas também não aguentam pressão, porque a pressão é alta para quem joga em casa também, em estádios assim. E ele teve uma performance espetacular. O banco todo foi extraordinário. Perderam o Josh Hart, que estava a ter um impacto muito grande no jogo também, e teve aquele torção de pé que foi bem feio, e que nós pensámos, olha, eu até se não me engano, quando o Josh Hart saiu do jogo, os Cleveland tiveram ali um momentum, e que já estava se calhar, olha, se calhar o jogo, os Cleveland vão mesmo levar o jogo, mas o banco dos Knicks conseguiu mesmo agarrar o jogo no fim, e foi extraordinário. Depois foi o Donovan Mitchell a tentar agarrar os Cleveland com todas as forças, a fazer aquele afundanço extraordinário em Madison Square Garden, a pôr um triplo. E aquele triplo, triplaço Foi, mesmo. Tipo. foi da Donovan. Nós sabemos bem que ele é bem capaz disso nestes momentos, mas os Knicks acabaram por ser superiores e mostraram sua superioridade. Como tu disseste, eles estão claramente ali na luta para o primeiro lugar da conferência. Eu confesso que, na minha perspectiva de Sixers, eu não sabia qual delas é que eu queria que ganhasse. Porque eu, por um lado, queria que os Knicks perdessem, que era para tentar, eu, né? Porque isto a pensar positivo, que os Sixers conseguem ter uma boa season, eu quero é subir, não é? Mas Sim, sim, sim. mas por outro também não quero que os Cleveland me apanhem. Os Cleveland neste momento estão atrás de mim, né? Portanto também não quero que eles Exato. ganhem vitórias para me apanhar a mim. Nicole, eles se ganhassem, eu salvo erro, acho que passava por cima das nossas duas equipas. Ou se não passasse, ficava com o mesmo recorde, ou parecido. Se os Cavs ganhassem, agora que perderam, Pois, estão ali a sétimo lugar, pronto, pois, ali. eu tenho que ganhar hoje. Se eu ganhar hoje, tudo bem. Se eu perder hoje, também pronto, né? Sim, sim, eu estava a dizer pronto, na questão de ontem, exato. Se os Cavs ganhassem, tinham os 8 vitórias, tinham mais vitórias que nós Magic e os Sixers. Embora os Sixers tenham menos ali uns jogos, mas mesmo assim, teria basicamente o mesmo recorde, basicamente, É. com nós.
Eu estava assim um pouco indecisa, mas acho que vou estar sempre pelos Clippers, porque olha, também tenho uma rivalidade com os Knicks, né? Não é propriamente uma equipa que eu gosto, sendo dos Sixers, Exato. não, Rivalidade histórica, atenção. Histórica. dificilmente vou torcer por eles, não é? Mas enfim, acho que a melhor equipa ganhou. O Cato não teve um jogo muito forte, teve um jogo até assim, pronto, especialmente ofensivamente em termos de scoring, muito abaixo daquilo que ele é capaz. Mas acho que o banco dos Knicks conseguiu desagarrar, foi por isso que eles foram buscar o Clarkson, tiveram, como nós já falámos, o Mitchell Robinson, o impacto que tem, que não faz pontos, mas dá muitos pontos àquela equipa, e depois o Collick, que tem estado a ser extraordinário mesmo para eles. Uhum. Exato, e na parte final apareceu, quer dizer, ele já tinha fases que ele apareceu, o Brunson, não é? Na tal recuperação do segundo período ele apareceu, depois já andou um bocado desaparecido, mas depois no clutch time, como nós sabemos, o Brunson é onde ele gosta de aparecer e também foi uma peça fulcral para esta vitória aqui dos Knicks. Vitor, Hugo, acho que vou tentar Vitor Hugo, que é melhor. É melhor. O que é que tens mais aqui para destacar neste primeiro jogo deste dia de Natal? Destacar precisamente do jogo em si, eu acho que vocês já falaram tudo, é mais agora, se calhar, entrarmos no overall das equipas, principalmente dos Cleveland, que vê-se que do ano passado para este ano eles perderam muito da sua identidade. Né? Perderam um bocado da sua identidade. Acho que um dos segredos eu acho que é o Ty Jerome, não está na equipa, e o Lonzo Ball não está. Yeah. Eles esperavam que o Lonzo Ball pudesse fazer um pouco do que o Ty Jerome fazia, se calhar não em tão pontos, porque o Ty Jerome era mais um marcador de pontos, mas se calhar o Lonzo Ball com a sua capacidade de passe e ele estava até aquela lesão grave que ele tem, estava a melhorar no triplo e essa coisa toda, mas parece que regrediu muito em termos de triplo. Não tenho aqui as percentagens, mas sempre que eu vejo os Cleveland jogar, as percentagens nunca são famosas dele. Eu posso dizer que eu tenho aqui na mão, está a ter o pior ano a nível de eficácia, lançamento, triplo, e exato, é o pior da carreira, digamos. Está pior que os Lakers, dos Lakers, para vocês verem. Esse é uma das grandes razões que eu acho que os Cleveland não estão a dar tão certo este ano, porque o Ty Jerome, ano passado, fez uma temporada. Ele foi Six-Man? Chegou a ser Six-Man? Não, mas foi candidato. Esteve lá na candidatura. Mas porque ele fez uma grande temporada e a NBA está a mostrar que nesta nova fase, principalmente com esta CBA, que não é tanto de big duos ou big threes como era no passado. Hoje em dia é muito de profundidade, e nós tivemos exemplo dos OKC, dos Pacers que foram ao final o ano passado, em termos de profundidade de plantel. Vemos os Spurs agora a virem com grande profundidade. Todas as equipas que estão a dar bem são as equipas profundas, não são as equipas curtas, são aquelas que têm sofrido mais, e eu acho que neste momento os Cleveland parecem curtos, também as lesões não ajudam, mas neste momento parecem curtos. O ano passado também a troca do DeAndre Hunter parecia que ia lhe dar aquele 3 que eles precisavam, mas parece também não acertaram no ponto, porque o DeAndre Hunter é muito irregular, às vezes dá aqueles jogos que tu pareces, está a crescer e depois cai bastante. E depois nos últimos jogos temos visto eles aqui com. E depois era defensivamente. Exato. Defensivamente, que eles o ano passado defensivamente eram muito fortes, tanto que como disse a Nicole, o Evan Mobley acabou como a Defensive Player of the Year, mas temos aqui jogos onde eles levam pontos, 126 pontos dos Wizards, 119 dos Hornets, 127 dos Bulls, back-to-back os Bulls, 127 e 136, 132 pontos dos Hornets. É muito ponto sofrido. Se estás a sofrer pontos com esse tipo de equipas é porque a defesa não está a funcionar como deve ser, e era um grande, e era o que eles tinham muito, muito bom ano passado, que era serem muito bons defensivamente, e o banco ajudava muito, e eu acho que hoje, este ano, eles perderam bastante da identidade deles.
Exato. A tal defesa, a defesa de perímetro deles é muito coisa, porque o Garland nós destacámos que, curiosamente, ele fez um bom jogo, nada ofensivo, e concordo. É verdade que a nível de estatísticas ele também fez bons jogos, mas pá, contra os Warners, contra não sei quem, pá, okay, com todo respeito a eles, uma coisa é fazer um duplo-duplo de 20 e tal pontos contra os Warners, outra coisa é fazer Madison Square Garden. Com todo respeito tem a malta de Charlotte. Mas a defesa, por exemplo, o Garland foi outra vez muito... pronto, é um alvo na testa, obviamente. Mas Do eu acho outro lado, que o Garland, em termos é, defensivos, eu não vejo assim um futuro muito melhor. Eu acho que isto é o Garland. Não, exato, exato. porque, por exemplo, ele é diferente e de longe eu estar aqui, não estou agora aqui a dizer que o Tyrese Maxey é um grande defensor, mas há uma grande diferença entre o Garland e o Maxey, que são de guardas pequenos. O Maxey é forte, ele consegue aguentar com o contacto dos jogadores. O Garland tem um build muito mais magro, mais slim. Tu E vês é um que jogador o mais Garland focado, e é um jogador mais focado para o ataque. Tu notas que ele, coisa sim, dele é depois pegar na bola e no ataque já ele nem pode sequer mostrar qualquer coisa. esforça, ele nem sequer se tenta esforçar um bocadinho. Eu sei que ele não tem estrutura para isso, mas tu vês que ele não mete esforço nenhum no lado defensivo. Por isso eu acho que termos defensivos o Garland não vai ser mais do que é. Não, e não é só termos defensivos, ele é aqueles casos, por exemplo, que se calhar o Maxi poderia sofrer se vivesse se tivesse um Donovan Mitchell ao lado, que são dois, querem os dois a bola, querem os dois ser muito bons ofensivos, e depois o defensivo, quem que vai ser o ponto de ataque? Exato. É fácil explorarem, se for pelo Maxi, se não for pelo Garland, vai pelo Donovan, é fácil explorarem, porque são dois guardas ultramente ofensivos, dois guardas que podem resolver jogos, mas depois defensivamente os dois vão sofrer e não tem ali ninguém para escondendo o Garland, estás a expor o Donovan Mitchell, escondendo o Donovan Mitchell, Ou Sam esconde o Merritt, Garland, yeah. ou o Sam Merritt, é completamente, é muito difícil nesse caso. E acho que está a ser também extremamente complicado para eles porque o Mobley e o Jarrett Allen têm estado sempre, um joga, o outro está fora, o outro joga, o outro está fora. Têm estado a ter, pronto, não têm estado a ser sortudos com isso. E o Jared Allen neste ano também parece que está A lesão dele, mas eu acho que a lesão dele claramente lhe prejudicou. Sim, e o Jared Allen, atenção, que mais um jogo que ficou ali no bolso, como se diz, do Mitchell Robinson. O Mitchell Robinson, quando entrava em campo, o Jared Allen ficava ali a tremer completamente na luta de ressaltos e isso, pá, Mitchell Robinson. E talvez essa seja uma das críticas que podemos ter a ver com do Jared Allen, que é um jogador que eu particularmente gosto. Eu gosto dele, mas quando os jogos ficam assim tough e coisas e físicos, ele esconde sempre um bocado. Ele não é aquele que vai para a física. É demasiado bom menino. É demasiado bom menino. E o coach Kenny tem tirado o Jared Allen em muitos jogos no clutch time. Nos tais jogos estão assim um bocado, ou que a equipa precisa marcar pontos para recuperar, ele tira logo, porque pá, não vale a pena e mete o Dean Wade, que é para espaçar o campo, não é? Para meter lá o seu triplo. E pronto, e vamos ver, porque atenção, o Jared Allen é um nome algo falado para o mercado de trocas, não é? Porque o plano dos Cavs, pelo que sai nos reportes, o Evan Mobley ser full-time aposte, e se o plano deles é esse, não é? Os Cleveland sempre tiveram, por exemplo, Jarrett Allen sempre foi falado que ia ser um jogador de trocas, o Garland com o Mitchell, Evan Mobley e Jarrett Allen, Garland e Mitchell, sempre foi muito falado nos últimos anos, se vão ficar, se não vão ficar, se vão mandar um embora, ficar com o outro, e claramente se calhar com a season a correr como está a correr, eu não me admirava que agora fosse desta. E não esquecer que é uma Desculpa, fala. Não, ia dizer, e não esquecer que é a única equipa da Second Apron, por isso se esta equipa estiver mal, e isto acho que o Duane vai chegar a um ponto, eu não quero uma equipa de play-in para estar, ou play-in, ou primeira ronda de playoffs para cair e estar a pagar uma Second Apron. E aí o grande problema é que eles poderem escolher o Donovan Mitchell ficar e o Donovan Mitchell depois vai dizer, não estou para isto. E atenção, o plano deles da Second Apron foi tipo, ok, vamos estar esta na Second Apron que é para ganhar a conferência e ir à final. Isto foi uma espécie de all-in, digamos, financeiro do ano, provavelmente, não é? Eu acredito que foi isso. Uma curiosidade que eu tenho ouvido falar nos podcasts americanos é que parece que está a haver problemas com os jogadores e o Kenny Atkinson. O que é estranho, porque o Kenny Atkinson foi treinador do ano, foi coach of the year o ano passado. É um treinador que nós sabemos bem que é bom, um bom treinador, fez um trabalho excepcional com eles o ano passado, e é estranho de um ano para o outro, num ano ele ganha Coach of the Year e uns meses depois está-se a ouvir burburinhos dentro do balneário,
cá haver problemas entre os jogadores e o treinador, é uma possibilidade que eu não estou. Pode ter impacto. Eu começo a acreditar que há mesmo uma curse de quem ganha o treinador do ano, tipo Monty Yeah. Williams, Não, Mike Brown e Tom Thibodeau, que essa malta ganha e depois, opa, já tem eles ganham basicamente tem prazo de validade. Eu tenho opinião disso. só parece despedir o Mark Daignault por causa destas 3 derrotas, porque foi o único que safou. Também não me parece que isso vá acontecer. Mas, Se calhar, há sempre exceção à regra. Há sempre exceção. Mas é uma coisa que eu tenho ouvido bastante nos podcasts americanos e tenho ficado assim, fico intrigada, né? Porque, há uns meses atrás ele foi coach of the year, estava tudo maravilhoso e agora está a haver assim tantos problemas. É sempre, vamos sempre dizer que é assim, ainda mais estamos numa geração que todos querem coisa e depois quando corre tudo bem é tudo aos beijinhos e aos abraços, quando as coisas correm mal é sempre apontarem os dedos uns aos outros, não é? Exato, e depois a cena é que sim, concordo, que depois quando corre tudo mal estão todos és tu o culpado, e toda a gente é o culpado, digamos assim. Mas lá está, eu não acho que o Kenny Atkinson seja o principal culpado, digamos. Aliás, eu acho que ele está como o Donovan Mitchell, acho que são dos menos culpados, porque primeiro já falamos da questão das lesões, não é? E depois jogadores que também não estão a render, digamos assim, não estão ali um bocado em seu rendimento e ele pode fazer muita coisa, digamos assim. Ele tem tido um plantel extremamente lesionado, tem tido muitas baixas, é difícil jogar um treinador numa equipa quando tu fazes um plano para começar uma season com X jogadores em tipo na tua cabeça, é isto que tu vais jogar e depois tens de estar constantemente a alternar. É mais ou menos o que aconteceu também o ano passado com o Nick Nurse. Tu entras numa season a pensar que este é o teu plantel, esta é a tua equipa, quando dás por ti, não tens ninguém, está toda a gente lesionada. E como é que tu vais culpar um treinador numa situação dessa? É difícil. E depois, como nós olhamos across the broad as estatísticas, né? Quando tu olhas tipo as estatísticas dos jogadores todos, desde o Garland a todos eles, estão todos underperforming, estão todos com percentagens muito abaixo do que é suposto. Não é um problema que está a ser gerado. Não vais poder apontar ao treinador. Não. Exato, concordo. Mas opa, desde que houve aqueles experimentos do Tenan Yankings e do Malone, dos Denver Nuggets, acho que chega ao fim, quase ninguém, não vou dizer, claro que há exceções, Jake Spoelstra e Steve Kerr, não é? Mas quase ninguém está a salvo, digamos assim. Passando para o próximo jogo, que aí tem a ver com o nosso amigo Vitor Hugo, não é? O jogo Oklahoma City está na San Antonio Spurs e eu aqui vou deixar mais tu a falar e mais analisar, porque é o jogo da tua equipa, obviamente, mas só tenho uma questão para te dar. A malta do OKC, quando vê o Wembanyama, ficam ali com as pernas a tremer, as mãos a tremer, estou com medo quando o homem entra em campo. Posso dizer que eu sinto claramente que eles sempre que o Wembanyama está em campo é muito second guess, eles ficam incertos de si próprios, porque nós sabemos que os OKC gostam muito de rodar a bola, é sempre aquele driving kick, e o Wembanyama não é um seven, sempre que nós vimos estes 7-foot threes, são assim muito lentos a mover de um sítio do ponto A para o ponto B, mas o Wembanyama mexe-se muito bem, então mesmo às vezes que vês que eles estão completamente abertos no triplo, mas vê um Wembanyama a vir e mudam o seu ato de lançamento completo. Então eles estão sempre a pensar, não estão a jogar natural, eles não conseguem jogar, porque até se vê que o Wembanyama está a vir do banco, não neste jogo não aconteceu, até os Spurs entraram muito bem no jogo, mas quase todos os jogos os OKC entraram melhor, e quando o Wembanyama entra é quando o jogo muda, é quando os Spurs começam, o Wembanyama entra, os OKC começam a ter segundos pensamentos, os jogadores dos Spurs sentem-se e ficam poderosos, e começas a ver o Vassell e o Barnes e o Stephen Castle todos a tirar de triplos e a entrar tudo, e aquilo ganha fulgor aos Spurs e a pôr os OKC nervosos, digamos assim. Pois outra coisa que eu acho que os Spurs estão a fazer muito bem é eles não estão a tentar driblar entre os players. O que acontece é que não fazem live turnovers com a bola ativa. Os turnovers deles são todos de bolas fora ou isso assim. E isso é um grande poder dos OKC, jogar em transição. Quando os OKC jogam de 5 para 5,
vemos muitas debilidades, porque não é uma equipa que atira, que tenha grandes atiradores, jogam todos muito em função do Shea, né? E eles, quando o Embanyama está dentro, com o Shea, conseguem tirar o mid-range do Shea e têm que ir para os atiradores sempre a pensar em segunda vez se atiram ou não e não conseguirem meter os shots, eles ficam confortáveis no jogo. Então são logo eles a cortarem os pontos em transição, porque os OKC não conseguem fazer criar turnovers, porque eles não estão a driblar nem nada, estão só a trocar a bola ou a fazer aqueles. Eu fico a ver muitas vezes o Stephen Castle com o Cornet a fazer o two-man game só. Bola, gol, lá para cima, pumba, jogadas simples às vezes, só mesmo para não fazerem turnovers, e cortam uma grande potência dos OKC, que é fazer pontos em turnover e conseguir correr. E os OKC com os Spurs não estão a conseguir correr. Logo, cortam-lhes muitos pontos, depois, ok, então, em termos de, os OKC até fizeram muitos offensive rebounds, mas também permitiram muitos offensive rebounds, por isso não foi uma das grandes vantagens. Por isso os Spurs têm a lição bem estudada, querem realmente ganhar o jogo, e depois os OKC parece que estão numa, tu vês na linguagem corporal dos jogadores, eles estão naquela, não vamos criar isto uma rivalidade, é uma rivalidade na cabeça deles, nós vamos só fazer o nosso jogo, isto aqui não é uma rivalidade, e não querem comprar a rivalidade, está-se a ver claramente no jogo que é aquela equipa que está a ganhar, e muitas vezes quando uma equipa realmente quer ganhar, nem sempre a melhor equipa ganha, muitas vezes é em garra, e os pais estão com garra, têm grandes jogadores, estão a click-in e agora estão, já cheiraram sangue, como se diz, né? Já cheiraram sangue e foram para lá. E também vê-se que o Embanyama já conseguiu entrar na cabeça do Chet, né? O Chet está ali, essa coisa da rivalidade, não quer admitir a rivalidade, mas eu sei que lá dentro custa-lhe, porque ele sente-se incapaz com o Embanyama, porque não consegue driblar pelo Embanyama, não consegue shooting over o Embanyama, não consegue nem fazer aquele, ele não consegue jogar com o Embanyama e não consegue parar o Embanyama. E isso entra mesmo na cabeça do Chet, e a equipa está a sentir claramente. Uma coisa que agora falaste, e passando também um bocado para a Nicole e também para comentar mais lá dos Spurs, é quando o Embanyama entra em campo, parece que até entra na cabeça dos próprios colegas de equipa que até o que eu noto é que são mais agressivos, até estão mais confiantes na defesa porque sabem que têm as costas bem guardadas. Ou seja, vamos imaginar, o Castle está com o Shea, mas se o Shea ultrapassar, o Castle fica ok, vou tentar acompanhar porque a seguir também vem o Embanyama e vai-me ajudar. Ou seja, vai aparecer o Embanyama e o Shea fica ali, epá, o que é que vou fazer, não é? Como também aconteceu isso também com o Jalen Williams, por exemplo, que ficava ali muito atrapalhado, como tu sabes, gosta de atacar ali o pintado, não é? Mas apareceu o Embanyama, pá, é o impacto que tem, não é? Só aquela presença, as mãos. Antes de passar para a Nicole, desculpa, o Jalen Williams é uma das minhas preocupações para este ano, porque vê-se claramente que ele está afetado com a lesão do pulso, e ele já comentou que o pulso, aquele follow-through, está preso, que já não consegue fazer follow-through, por isso tem que estar a mudar a mecânica de lançamento, e isso pode levar tempo. E isso pode custar, se ele não conseguisse adaptar, temos, claro, a regular season toda para isso acontecer, e até que ele teve bem nos playoffs, porque nos playoffs ele teve que mudar rapidamente, mas pronto, ainda estava uma coisa é se calhar mudar a pensar que é durante um tempo, outra coisa é saber que vai ter que mudar para sempre, porque ele diz que o follow-through dele é diferente e tem que mudar a mecânica de lançamento, e nós sabemos que os OKC dependem muito de Jalen Williams nos minutos com o Shea está no banco, e vê-se claramente que já não temos essa vantagem. Aquela vantagem, nós estamos a falar da profundidade, e que era uma das outras armas dos OKC, que é o banco dos OKC contra o banco das outras equipas. O ano passado era sempre aí que os OKC davam uma grande vantagem, e neste momento não estão a conseguir, porque o Jalen Williams não é o mesmo, não está a ser o mesmo. E ele até começou bem o jogo, mas depois mas tem sim, desde que ele voltou nesta season, há jogos que ele tem coisas, mas vê-se no lançamento dele que ele não está tão confiante, e que ele está realmente a sofrer do lançamento, e pronto, e naquilo que tu comentaste do Shea, é a coisa, porque o Shea muitas vezes, até que tu dá a dizer, ele passava o Castle e ele saltava e vinha o Embanyama, e ele no ar tinha que passar a bola sempre para trás, porque ele via o Embanyama e como é que eu vou lançar aqui? É impossível.
e tinha Exato. que estar atrás. Mas passando para ti, Nicole, sobre os Spurs, vamos focar mais nos Spurs. É uma equipa muito bem treinada, porque havia aquelas questões, não é? Embora o treinador, o atual Mitch, já veio da época passada, embora a época passada é interino, porque substituiu o Popovich por causa daqueles casos de saúde, não é? Que nós já sabemos, e atualmente é o treinador principal. Tem safado bem e que ele está a conseguir construir muito bem esta equipa, porque o Fox está a integrar bem a equipa e integrar no sentido de jogar com o Wembanyama, que era a época passada, não conta assim muito, só jogaram o quê? 5 ou 6 jogos juntos, ou seja, nem foi assim muitos minutos, não é? Depois o Wembanyama teve aquele problema de saúde, não é? Mas aquela equipa que é como diz o Vitor Hugo muito bem, concordo, veio com a lição estudada, sabem o que é para fazer e os jogadores sabem o papel que têm que fazer e realmente também tocando num ponto que o Vitor Hugo falou no outro jogo, de equipas com profundidade. Esta equipa é profundidade, porque mesmo vindo no banco, um Champagne, um Callum Johnson, não é? Até um Cornet que pronto está a titular pela situação do Wembanyama, mas quando tiver tudo normal e o Wembanyama voltar a titular, o Cornet vai ser o posto-suplente, mas tem portado-se bem, não é? Cornet, por isso estou passando para ti, queria saber a tua opinião, se também concordas comigo que esta equipa dos Spurs realmente está não só tipo, a mostrar que realmente tem qualidade e profundidade, e também sobre a questão do título. Se tu metes este Oklahoma não, desculpa, os Spurs, não vou dizer como grandes candidatos, mas estar ali a cheirar ali os Rockets, Denver Nuggets, digamos assim, que são assim os candidatos assim atrás de Oklahoma. Sim, eu concordo plenamente com o que tu disseste. Eu acho que os Spurs, como ele também disse, os Spurs são uma equipa extremamente profunda. E como vocês já tocaram no assunto, hoje em dia a grande valia das equipas não é ter os Big Duos ou Big Threes, mas sim a profundidade. Eles são profundos e não só profundos, eles têm bastante juventude. E hoje em dia, com a velocidade que se joga, com a pace que se joga, não pode ser profundo com jogadores já de uma certa idade ou sem atleticismo, porque eles vão-te matar, as outras equipas vão-te matar em contra-ataques e em jogadas rápidas, porque a pace de hoje em dia precisa da juventude, e eles têm jogadores jovens. Tens o Dylan Harper este ano, que é o rookie, que fez um jogão ontem, na minha opinião. Exato, Ele teve lances que eu ficava, mas meu Deus, este miúdo, lances Nem o pai bonitos. conseguia fazer aquilo, nem o pai, no É, seu prime conseguia fazer aquilo. no Ron primeiro Harper. Christmas Day dele, que é, again, o Christmas Day para a NBA é um big stage, muitos jogadores sentem a pressão, estás a jogar fora, estás a jogar na casa dos campeões, e mesmo assim o Hulk chegou ali e estava a fazer o jogo dele na maior, sem problemas nenhuns, parece que não estava a sentir pressão, nada. Olha, o Castle não é rookie, mas também é um jogador extremamente jovem, está no seu segundo ano, né? E os dois, eu acho que eles estão a mostrar uma maturidade muito boa, muito elevada, e eu acho que isso está a fazer a diferença também. Claro que tens o Cornet que também eu acho que fez um papel muito bom quando substituiu o Wembanyama, neste tempo que o Wembanyama teve de fora, ele mostrou-se muito capaz daquele trabalho, passando o Wembanyama para titular, que é o que todos nós esperamos que vai acontecer, né? E o Cornet ir para o banco, tens um Cornet a vir do banco, pronto, ele não, pode não ser um Mitchell Robinson, né? Mas não fica longe, como um posto suplente a vir dali, também, ele também é muito bom a fazer blocos, a defender under the rim, nos rebounds ele também é muito bom. O Keldon Johnson, o Vassell, o Fox, como tu disseste, o Fox tem tido assim momentos, eu não acho que ele esteja a ser muito constante, mas a profundidade dos Spurs está-lhe a permitir isso, porque ele também teve de lesão, veio de lesão, e como tu disseste, ele está na equipa desde o ano passado, mas tem poucos jogos com a equipa, portanto ainda é tudo muito novo naquela equipa, não é? Ainda estão todos ali a criar química e rotina. Acredito que o Fox está um bocado a diferir a toda a gente e tentar se integrar do que propriamente tentar ser o Fox dos Kings, Sim. tinha sempre a bola e vou fazer. Ele está a tentar fazer com que, como se fosse um mentor para eles todos. Eu acredito que ele embrace esse rol para ele. E ele sente quando realmente, ok, é esta altura que eu tenho que assumir mais, ele pega e é na altura que realmente ele tinha que fazer isso. E ele está a perceber esse tipo de coisa. E por acaso tu falas isso, os dois aos três, acho que até foi os 3 jogos, praticamente nos 3 jogos, sempre que os Spurs estavam por cima e os OKC faziam uma run, era sempre o Fox ficava na bola, esperem. Olha aqui, 2, 3 bolas, que a bola a entrar ali, pau, as coisas acalmavam e pronto, agora podem todos jogar outra vez. Eu realmente.
E não só nos jogos do Standard, também nos outros jogos, lá está do Spurs, que até quando não estavam em Banyama, e no Clutch, o pessoal diz assim, o Castle quando estava assim um bocado de coisa, bem, o Fox solve isto. E é verdade que o Fox É verdade, é o jogo clutch. é exatamente, e por isso é sempre uma opção, e não só é como estavas a dizer, é como o Vitor que está a dizer, ele, ok, Sacramento, ele era a estrela, clara, e ele estava onde? Era aquela dupla. Ele aqui já está, ok, está aqui o Harper, está aqui o Kess, está aqui o Mbanyama, está aqui um Vassell, que pode ter um jogo, por acaso este jogo não teve assim muito bem, mas há jogos que o Vassell realmente também explode, e ele sabe, ok, muito bem, e depois quando é necessário, ok, eu vou aqui dar o que a equipa precisa agora, lá está no clutch, ou isso, ou meter aqui uns pontozinhos aqui para não dar aqui uma run, como o Vitor estava a dizer aqui sobre a questão do Oklahoma, e ele está a perceber bem isto e está a entranhar bem nestas questões e na própria química da equipa. Acho que entra muito bem. Ele não está a fazer aqueles números que nós esperamos, mas está propriamente a fazer o papel que a equipa precisava realmente do Fox para fazer. Neste momento, para o crescimento da equipa que está a ter, e para o Castle ter os momentos dele, ter a bola, ele deixa com que o Dylan Harper, o Castle, tenham a bola, o Mbanyama tenham os shots dele, e quando eles realmente precisam, tal e coisa, venham cá que eu vos acalmo. E em relação ao Dylan Harper, faz muito lembrar o James Harden quando apareceu no ano rookie do OKC, que também são os dois canhotos, e em termos de já maturidade e às vezes força, parece que eles trazem já a vida do banco, que quando o James Harden apareceu, fiquei, quem é este rookie que parece que joga como o mais velho? E o Dylan Harper dá muitas vezes essa coisa, e é forte em estar lá dentro, a atacar o cesto, faz muito lembrar, não em estilo de jogo completamente, mas faz-me lembrar as alturas quando o James Harden apareceu. Exato. Muito bem. Vamos ver agora como é que vai ser, embora o Oklahoma, a malta já está a dizer, meu Deus, já está uma crise. Tipo, últimos 6 jogos, 4 derrotas, meu Deus, já está uma crise no Oklahoma, pelo amor de Deus. Só para aqui para acabar, né? Porque eu queria acabar. Desculpa, força. Não faz mal. Sobre a pergunta que tu me fizeste, eu acho que se os Spurs são candidatos ao título. É difícil responder agora, porque se calhar estamos todos um pouco na ressaca do que eles fizeram aos campeões, né? Em três vezes seguidas. Ainda por cima foram 3 vitórias nos últimos 10 dias, ou seja, ficámos assim, não é? Eu digo o seguinte, quando a season começou, eu já tinha dito que os Spurs eram uma excelente equipa e que vão ser um problema para os OKC. Mas eu estava à espera que fosse demorar se calhar mais 1 aninho, 2 aninhos, porque são todos... As core pieces são jovens, Dylan Harper, Stephen Castle, o Mbanyama, que tem tido estes problemas de saúde, in and out, este ano foi o Calf, está assim, mas agora, dadas as circunstâncias, nós fomos a ver, tipo, neste jogo não, mas o jogo anterior, a segunda vitória dos... Portanto, o que eles ganharam em casa, agora contra os OKC, o Mbanyama nem teve um grande jogo, e mesmo assim eles ganharam os OKC, o que eu acho que temos que ter em conta. Eu acho que os Nuggets, com o Jokic ali, pós-playoffs, se o Aaron Gordon tiver, o Christian Brown tiver e o Cameron Johnson tiver, eu acho que os Nuggets continuam a achar que eles são o maior threat aos OKC, mas eu, se fosse aos OKC, eu só rezava mesmo para que algum outro matchup eliminasse os Spurs e não os apanhasse nos playoffs, porque eu não estou a ver a situação nada bonita entre os OKC e os Spurs, porque eu sinceramente acho que o Mbanyama tem um impacto monstro, aquilo que tu disseste e na bocado, o impacto que ele tem nos jogadores de equipa, eu disse isso ontem a ele, eu estava a falar com ele e disse, eu não me lembro de ter visto um jogador que entrasse em campo e só a presença dele dentro de campo desse empower as much os seus colegas de equipa e pusesse tanto medo nos outros. Tu vês que ele faz com que toda a gente tenha que alterar o seu shot da outra equipa e faz com que os seus jogadores parecem o Thanos dos Avengers, que quando metem as pedrinhas na luva, quando o NBA entra, eles parecem que ganham superpoderes. Sentem-se so powerful. A própria forma de atacar o jogo com a City Thunder começou, por exemplo, com a Urso lançar mais triplos e ele lançou pai não sei quantas vezes triplos e a própria forma de ataque eles tiveram que mudar. É percebível, se há jogador que eu entendo que se tenha medo, é daquele avatar, né? Porque aquele é um avatar autêntico em campo. É normal ter medo daquilo. Mas também, durante, eu não consigo ter, claro, podemos tirar muitas ilações deste matchup, mas há uma ilação que a mim me faz ainda pensar, porque
esta lesão do Embanyama é uma blessing in disguise para eles, porque foi difícil figurar a rotação, porque ele está a vir do banco. Estás a entender? Então, quando ele vinha para o jogo, é no momento que começas a tirar os starters, e então o Mark Daigneault tentou ali estar a trocar as rotações todas, que era para emparelhar as coisas como deve ser. Vamos ver quando o Embanyama também tive que voltar para a titularidade, e eles, tipo, a ordem dele sair, e os do banco jogam com os do banco, e os minutos já não vão ser os mesmos, já vai ser mais fácil para os treinadores, se calhar, encaixarem as rotações. Eu senti muito o Mark Daigneault também ali a andar às voltas com as rotações, porque quando ele quer começar a tirar os jogadores é quando o Embanyama está a entrar em campo, e depois as rotações já não são as mesmas, e é onde está, entra, sai, tentar figurar out, quando é que podemos jogar com 2 big men, quando é que podemos jogar só com um, agora tem o Embanyama, será que só jogamos com um, será que, estás a ver, eu também acho que foi uma blessing in disguise para os Spurs, e ele não conseguiu figurar out nestes 3 jogos qual era a melhor rotação para ti. Exatamente. Agora vamos passar para o próximo jogo, o terceiro, dos Warriors contra os Dallas Mavericks. Warriors ganharam, embora, a meu ver, não convenceram assim muito. A equipa dos Warriors não está a atravessar um bom momento, e não esquecer que houve um episódio ali famoso de Draymond Green, que até foi no jogo contra os meus Orlando Magic, que os Warriors que já estavam a ganhar, na altura quando o tal timeout que o Draymond Green foi para o balneário, não é? Em vez de estar a entrar em discussões com o Steve Kerr, e por acaso depois disso os Warriors estavam realmente imparáveis, mas neste jogo contra os Dallas Mavericks, que do lado de Dallas, que o Anthony Davis, mais uma lesão no dia de Natal, exato, ele já tinha lesionado, por exemplo, na época passada, no jogo quando não estava nos Lakers, não é? Voltou, e atenção, o Anthony Davis até, do pouco tempo que ele jogou, até portou-se bem contra os Warriors, mas lá está, estes Dallas Mavericks que ainda não há Kyrie, com esta questão do Anthony Davis sair fora, e depois não há Lively também, só havia o Daniel Gafford como posto da equipa, e a equipa sofreu bastante. É verdade que Cooper Flag, para o primeiro jogo de Natal, fez um bom jogo, atenção, e o Cooper Flag está realmente a mostrar o teto que muita gente estava a meter nele. Ele está agora atualmente, depois daquele início, aquelas primeiras 2 semanas, um bocado, também o papel dele não era bem aquilo que devia ser, mas agora está em alta. Mas do lado dos Warriors, o que eu queria dizer é que, tipo, uma noite que Stephen Curry não teve uma noite assim a Stephen Curry, a equipa, passando para ti primeiro, Nicole, a equipa ficou ali, ganhou, é verdade. Muita gente pode dizer que a vantagem podia ser um bocado segura, mas eu não acho que foi uma vitória assim muito segura, porque aliás, depois como comentei convosco, foi um Gary Payton e um Melton a ter que fechar o jogo no quarto período, porque os Mavericks meter ali um par de triplos seguidos, a coisa podia ir para o lado de Dallas, não é? Eu acho que sim, acho que só começando agora aqui pelo Melton, só quer dizer que estou feliz por ele, porque ele tem tido os últimos anos bem complicados, desde que saiu dos meus Sixers, né? Com aquelas dores nas costas, com aqueles problemas todos, e é bom vê-lo a voltar a conseguir jogar uma série de jogos seguidos, os minutos a aumentarem e o impacto que ele tem, porque ele é um jogador que sempre teve assim uma energia dentro de campo que consegue transmitir para os seus colegas. Ele é um jogador esforçado nos 2 lados do campo, e que nos tempos passados ele tinha este tipo de jogos. Tu às vezes tens os de Anthony Melton types of games, que ele vai e consegue fazer uma run de 2, 3 baskets seguidos e trazer a tua equipa para jogo, e acho que para mim foi tipo, se calhar, a melhor parte dos Warriors foi essa mesmo, quando tivemos ele e o Gary Payton a pegar na equipa, porque pronto, o Curry foi como tu disseste, não teve um grande jogo, mas o Curry também já tem uma certa idade, não é? Não se pode estar a pedir ao homem para estar a dropar 40 todos os jogos, não dá, não é? Não vai acontecer, não vai. Eu acho sim que, dadas as circunstâncias que os Warriors estão neste momento, para os jogadores que eles têm, os problemas, como tu disseste, que está a ver com o Draymond Green, com o Steve Kerr, e cá com os outros jogadores deles, como o Kuminga, o Moore, todas essas coisas que nós sabemos todos muito bem como é que aquilo está a acontecer nos Warriors, os Mavericks, apesar do recorde deles, eles têm sido uma excelente defesa. Exato, Estão muito agressivos a defender. E acho que quando tu tens um Curry e um Jimmy Butler na equipa, que são 2 jogadores com uma idade avançada, o Jimmy Butler não é um jogador, pelo menos eu não acho ele agora um jogador muito agressivo.
no sentido em que se os colegas de equipa não tiverem conseguido tomar conta do jogo, não podes, tipo, a 100% dizer, olha, Jimmy Butler, vai lá tu e assume o jogo, vai lá tu e lança a bola, porque ele acabou com o jogo até com, acho que foi à volta de 50% de field goal, Uhum. e ele lançou pouco. Se me dissesse Exato. assim, ele É uma fase que ele passava muita bola. Aliás, eu estou a ver aqui, exato, ele fez quase triplo-duplo, porque ele teve estava 9 sempre a assistências para uma fase que estava a distribuir o jogo. E atenção, e até quando estava a ver o jogo, eu percebia os passos dele, que é tipo, ok, a melhor opção era ali, eu percebo. Mas sim, ele não é tão agressivo, porque atenção, estamos a falar de um jogador com 36 anos. E exatamente, e depois contei a estrela da equipa, que é outro, está nessas idades, que claramente ontem não estava a ser um jogo muito eficiente para ele, porque também estava a ser muito bem defendido, porque Exato, os Mavericks estão a defender muito bem. O recorde pode enganar-se, quem vê consegue ver, porque eles são uma equipa extremamente agressiva e muito bem organizada defensivamente. O Curry estava a sofrer nesse lado. Cabia ao Jimmy Butler, como a outra estrela, sendo a outra estrela da equipa, de assumir o jogo. Se me dissessem assim, ele não estava a ter um jogo eficiente também, estava 2 em 10, então não queria estar só a tirar bolas ao ferro e dar outra oportunidades de contra-ataque rápidas à outra equipa, eu consegui entender. Não foi o caso, ele estava a ter um jogo eficiente, ele estava a jogar bem, então por que não tentar assumir um pouquinho mais, em vez de quereres passar as bolas para todos os outros jogadores que ninguém está a pôr bolas. Os outros estão todos a sofrer, não podes pedir ao Moody, ao Post, ao Draymond Green. Então, não vais pedir ao Draymond Green para assumir, né? Não vais pedir ao Draymond Green, vai lá tu agora dar-lhes os baskets ao Moody, ao Quentin Post, tipo, não é o tipo de jogadores que tu deverias estar a pôr nesse papel agora, tanto tu a ter um jogo decente. Tu estás a ter um jogo de boa eficácia, estás a conseguir controlar o campo, estás a ser eficaz nos boards, a passar a bola, então tenta tu subir um pouquinho mais. Mas não fez. Eu acho que se o Anthony Davis tivesse conseguido acabar o jogo, né, que pronto, nós sabemos que é sempre complicado, eu não sei se agora tinham saído ali com a vitória. Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não ia sair dali com a vitória. Eles estão, na minha opinião, eu acho que os Warriors precisam de fazer grandes mudanças naquela equipa para tentarem alguma coisa. Porque eu não queria que o Curry saísse dali, eu quero que o Curry fique ali. Mas para o Curry ficar ali, a equipa tem que se mexer, senão eu acho que estão só a perder tempo, né? Só a deixar o tempo passar, porque não têm plantel. A verdade é que eles não têm plantel. Os Mavericks são bons defensivamente, mas não são nada por aí além ofensivamente. Longe disso, tens o Cupa Flack que está, como tu disseste bem, começou a season meio lento, não é? E as pessoas até já estavam a querer começar a falar. Mas também a jogar point guard. Sim, que nem estava na posição dele e exato, agora tem sido o Ryan Nembhard, que por acaso esse jogo não esteve bem, mas o Brandon Williams por acaso esteve bem. Tem sido os básicos da equipa. O Williams teve um jogão a vir do banco, né, para os Mavericks. Ele já tinha passado no ano passado muito bem. Ele já tinha passado no. Sim, naquela fase que, por exemplo, Kyrie lesionou-se, não é? E alguém tinha que vir ali, não é? E ele apareceu bem, exato, concordo. Mas tirando o Cupa Flag, eu acho que eles têm poucos jogadores que conseguem criar o seu próprio shot. Portanto, ofensivamente, eles não são uma equipa que tu devias estar a levar 116 pontos assim, ainda mais sem Anthony Davis. Sim. É porque é tal questão da idade, não perdoa. Bastava o Cupa Fleck, nós notávamos no jogo que bastava ele acelerar mais um bocado, porque na bola acelerar desfazia aquela defesa dos Warriors completamente, porque não tinha ninguém ali para acompanhar. E não é o Draymond Green também com 30 e tal anos, quase 40, que ia fazer frente ao Cupa Fleck nesse modo. Mas eu concordo contigo, se os Dallas Mavericks estivessem todos saudáveis e até Anthony Davis e até o Kyrie, realmente os Warriors acho que não tinha assim muito, porque não tinha assim muito assim, é como eu digo, os Warriors realmente nota-se a questão da idade. Agora passando para ti, e focando mais nos Warriors e até na questão que a Nicole falou, estes Warriors têm que mexer um bocado, porque é verdade que é win now por causa do Curry e isso, mas esta solução de meter muita gente de idade está-se a ver o contra, ou seja, tem os seus prós, é verdade, há sempre uns prós, mas os contras estão a vir ao de cima, não achas, Vitor? O problema é eles não terem assets para fazer trocas, não têm grandes assets. A grande verdade é essa, e eles tiveram até anos que tiveram piques altas, quando foi com o Wiseman, que foi completamente ao lado, mas o Kuminga, o Moody, são jogadores de lottery, mas vieram numa fase em que os Warriors também eram win now, então eles não tiveram aquele tempo
de progressão, como todos os rookies que, muitas vezes os rookies que vão para equipas podres, né? Digamos, que têm aquele tempo de estar a crescer e a fazer os erros. O Kuminga, o Moody, não tiveram nunca esse tempo de poder errar e agora ficaram ali numa zona em que são role players e o people, será que têm valor? Será que não têm valor? Não propriamente acrescentaram nada o Kuminga pelo menos não entregou bem da maneira como a equipa joga, né? É um jogador completamente atípico, vê-se mesmo que é um peixe fora d'água nesta coisa dos Warriors, sempre tem aquela 2 semanas, toda a gente pensa, o Kuminga está a vir e depois desaparece outra vez. Nem jogou, né? Ele nem joga. Não joga. Atualmente é o Gui Santos, o brasileiro que tem jogado. Tiveram o Warford ontem, desculpa lá, estamos aqui a falar dos velhinhos, tiveram o Warford velhinho ontem, mas que ainda lhes deu muito bom jogo, que lhe podem agradecer a ele também. Sim, ele teve bem, só que o Warford é tal cena, é um jogo bom por semana. Exato, é isso. Mas neste aqui eu estava a falar no caso particularmente de eles faziam alguma coisa. Para fazer alguma coisa há que ter assets, né? Sim. E os assets deles são o Moody, o Podimski, o Kuminga, em termos de jogadores jovens, esses três dão um quê? Pois. Né? Mesmo juntos. O Michael Porter Jr. Estás a entender? O Draymond Green podia ser um asset, é um asset se for para uma equipa específica, né? E a equipa específica se calhar na altura poderia ter sido os Pistons, mas da maneira que os Pistons, porque ele assim ia para casa e eles são tough e defensivos, mas hoje em dia os Pistons, da maneira como estão a crescer, da maneira que estão a ir, eu acho que não é o Draymond Green que vai acrescentar alguma coisa a eles, né? Com o Duran e com o Isaiah Stewart e pronto, as peças que eles têm lá. Por isso, onde é que eles poderão mesmo mexer? O Jimmy Butler já não é propriamente um asset. Mas ele para o ano está no último ano de contrato, né? Portanto é bom para limpar na folha salarial. Se calhar vai ser, eu acho que é a melhor arma que eles têm. Mas isso é mais um ano de carry em cima das pernas, por isso. Não, mas e acho que a coisa deles é ganhar este ano. É tipo. O problema é que eles vão. Se eles forem para mexer este ano. Eles não vão ganhar este ano. Se eles forem para mexer este ano. O Jimmy tem que acrescentar ao Jimmy Butler e ao Curry, não é usar o Jimmy Butler porque o Jimmy Butler não te vai dar muito. Os Warriors atualmente não estão numa fase de para o ano é que perceber. Não, eles atualmente não estão e o core tinha que ser o Jimmy Butler veio para ajudar o Curry, né? E não é mexer no Jimmy Butler, porque tu mexes o Jimmy Butler não te dá assets suficientes para eles não têm nada ali naquela equipa para conseguirem pôr jogadores suficientes para conquistar o título. Eles estão longe disso. Eles não estão a uma peça de estarem title contenders. Não, eles estão a várias peças de serem title contenders. Olha, deixa-me fazer aqui a ponte e passando para o próximo jogo, que este próximo jogo também não há assim muito para falar. Falando de equipas que não estão uma peça, diria até duas, é os Lakers. É verdade. Falando deste jogo dos Lakers contra os Rockets, não há assim muito a dizer no sentido de os Rockets, por exemplo, na tabelas quase fizeram dobro de ressalto com os Lakers e, por exemplo, os Rockets tiveram 6 jogadores com 3 ou mais pontos, já os Lakers só tiveram 2 que foram suspeitos de estume, Luka Doncic e LeBron, embora Austin Reeves, vamos ser não é? Justos, o Austin Reeves também jogou só nem 15 minutos porque teve uma lesão e que acho que essa lesão, é verdade que as coisas já não estavam bem nessa altura, mas já agravou a lesão dele, não é? Eu acho que ele agravou a lesão dele porque ele estava lesionado, voltou e claramente não estava a pronto para jogar, porque acho que ele agravou a lesão com que ele estava. Exato, mas este jogo, como digo, com pouca história, este jogo não tem assim muita história, os Rockets, aliás, para quem viu, imagina, vamos dizer assim, um fã mais casual da NBA que não acompanha assim muito época, nós sabemos, há muitos americanos que só vê NBA neste tipo de jogos, ou seja, jogos de abertura ou da Opening Week, e vê, por exemplo, um bocado na NBA Cup, depois vê no Natal. Não vê assim a época toda, nem está muito coisa. Mas quem vê este jogo assim e vê no final, o quê? Mesmo com esta vitória, os Lakers têm um recorde superior aos Rockets, que é verdade, têm um recorde superior. Fica assim porque realmente os Rockets, que durante esta época regular, têm tido ali derrotas um pouco assim contra os Sacramento Kings, contra os Pelicans, que
Pronto, mas nestes jogos assim mais, como por exemplo que foi no jogo de abertura que o Vitor Hugo sabe, contra o Oklahoma, eles vieram com tudo e levaram até a double overtime, e outros jogos também. Estes jogos mais contra equipas, vamos dizer, quase same level, estes Rockets são duros e são muito físicos e, claro, depois conseguiram explorar claramente as habilidades que estão aos olhos de cada um daqueles Lakers, que a defesa, por amor da santa, aquilo... Até vocês viram o JJ Redick rasgou a equipa de cima a baixo nessa questão defensiva. Não é? Mas passando para ti, Vitor Hugo, estes Lakers que também pegando nessa questão, porque do jogo não há assim muito para dizer, não é? Kevin Durant teve bem, Sengun teve bem, basicamente a malta do costume. Só para tocar um coisa dos Rockets, porque não vamos muito falar dos Rockets. Nessas derrotas houve, pelo menos das poucas que eu vi, né, porque também é difícil de acompanhar tudo, parece-me que quando os jogos contra essas, quando é equipas fortes, eles vão com tudo porque querem mostrar, nós estamos aqui. Quando eles jogam contra essas equipas Pelicans e esse tipo de equipas, e se o jogo chega ao clutch, vê-se que o Doca está a experimentar coisas, a experimentar o Sengun no clutch, a experimentar para lhes fazer crescer. Não é só vamos dar a bola ao KD e ver o que o KD resolve-nos isto. Porque eu acho que eles já sabem que o KD, querendo ou não, nos playoffs, já sabemos o que o KD vale. E eu acho que ele quer dar essas repetições ao Sengun, e principalmente ao Sengun, para ver como é para ele crescer em termos de jogador, em termos de clutch, e eu acho que é aí que eles estão, se calhar, a perder jogos com experimentações, mas eu acho também é para isso que a regular season é necessária, né? Em relação aos Lakers, Os Lakers, tipo, é aqueles três e ele recorde que eles estão a ter, é verdade, é muito graças ao ataque, que é o Doncic a resolver, por exemplo, o LeBron, por exemplo, resolveu no jogo contra os Sixers, que a Nicole deve se dar bem, ou seja, é isto, é tipo, é o talento individual, o ofensivo, que uma coisa tenho que dar, e desde o ano passado que eu tenho coisa, o JJ Redick prepara muito bem os jogos. E eles muitas vezes ganham jogos porque o JJ Redick sabe bem como é um treinador, parece que ele jogou aquela maneira antiga e gosta muito de call plays e não sei o quê, e os jogadores têm que estar nos sítios certos, e ele, como estuda muitas equipas, os Lakers vão se safando muito porque ele vê-se que estuda as equipas muito, vai muito ao estudo das equipas, e com o Luka Doncic, que sabemos que é um talento de outro nível, com o Austin Reeves sempre a um alto nível quando tem que fazer pontos e essa coisa toda, é por aí que os Lakers chafam-se muito no buracos da chuva, porque quando se vai ver realmente a produtividade dos Lakers, é pouco sumo que se tira dali, não é? Porque o LeBron, mesmo que faça 18 pontos, porque ele nunca vai ser um jogador, eu dificilmente acho que vamos ver o LeBron a fazer um average 10, 10, 10 ou single digits, mas o LeBron já não é o mesmo. Já se vê realmente ele já mesmo não é o mesmo. E depois Ayton na 70 e pronto, nós sabemos que o Ayton é o Ayton, não é? O Jared Vanderbilt é o Jared Vanderbilt. Exato, o Smart que até neste jogo até ok, defendeu bem ali o Kevin Durant, foi defendendo o Sengun, mas pronto, é aquilo. É aquilo. O Smart é um jogador de sistema. Se o sistema estiver bem montado, né, e com bons jogadores como era nos Celtics, o Smart vai ser daqueles jogadores que tu queres ter no sistema. Quando tu tens que rely no tiro do Smart para o Smart despassar o teu campo, aí já é completamente diferente. Pode haver um jogo que realmente Smart, meu Deus, marca ali contra os Spurs na taça, que ele marcou triplos, mas lá está, é um jogo apenas em 1 ou 2 semanas, que vai ter um shooting do caraças. E depois outro caso é o Hashimura, que este jogo foi, não é? O Hashimura é outro, é irregular, né? É outro jogador irregular, vai tendo jogos que está muito bem, depois vai ser jogos que passa completamente ao lado, defensivo e ofensivamente, é nos dois, é um plantel muito curto. Já falámos aqui outra vez de profundidade, e profundidade é tudo que eles não têm, mas pronto, completamente diferente dos Warriors. Eles estão simplesmente, vamos passar este ano,
limpar a folha salarial, e depois temos o Luka com 26 anos, prontos para, Exato. Sim, para atacar os próximos anos. eu para nos Lakers já foi dito neste verão que já passou, não é? 2025, que quero olhar para as off-seasons de 26 e 27, não é? Porque realmente atualmente não dá, porque também é aquele contrato do LeBron ali pronto, a fazer ali um moça, mas vamos ver no futuro. Nicole, mesma opinião, não é? Sobre os Lakers, não é? Tipo, Sim, isto, coisinhas rápidas para dizer. Eu acho que os força, Lakers, quem realmente acompanha, né, a NBA, eu acho que ninguém estava à espera que os Lakers fossem uma equipa que era para ganhar título, porque toda a gente sabe que aquela equipa não está feita para isso. Os Lakers é sempre, toda a gente sabe perfeitamente que é, vamos deixar o ano passar, e na off-season aí sim eles vão ter um contrato, a folha salarial quase praticamente a zeros, e vão poder montar a equipa para o Luka, porque esta equipa não está montada para o Luka. Não está longe disso. Não há equipa, não há plantel, profundidade, nada para esta equipa ganhar. Eu acho que se calhar as pessoas, tipo, eles tiveram um começo de season muito melhor do que estava a esperar, e que eles estavam no top 3 do Oeste, e isso assim, mas é mais pelo que tu disseste. O Luka estava a fazer números monstruosos. O Austin Reeves a fazer números monstruosos. E ainda nem o LeBron acho que estava a jogar nessa altura. Estavam mesmo só eles ali. O Luka estava a fazer 40 pontos quase diários, não é? E pronto, e nós sabemos bem que o Luka consegue carregar equipas. Mas há sempre limites para até onde é que tu podes carregar a equipa. Eu pelo menos, eu nunca tive com expectativas nos Lakers este ano para fazerem grande coisa. Eu no máximo tenho expectativa, que eu confio no talento do Luka, e acho o Luka um jogador que já provou, não é só da minha cabeça, ele já o provou, que ele consegue carregar equipas para estar numa posição de ir a playoff. É o máximo que eu acho dos Lakers agora. Fora isso, acho que não há muito a dizer, é ver o que é que eles vão fazer no verão. Eu acho sim que o J.J. Redick é um treinador que prepara muito bem os jogos. Eu acho que quem o acompanhava quando ele fazia podcast e tudo mais, consegue perfeitamente saber que ele é um nerd do desporto. Ele estuda tudo, ele adora as percentagens, os números, tudo o que é tipo de estatísticas, mas eu acho que ele também tem que ter a ganhar um pouco de accountability. E pode ser bom ou não, depende do tipo de jogadores que tu tens, mas eu também não sei se é o tipo de entrevista que ele deu ontem a seguir àquele jogo é o melhor momento e vai ser assim tão produtivo para pois. o melhor para a equipa. Não sei, vamos ver. Mas embora os Lakers esta semana não tenha sido nada boa, 3 jogos, 3 derrotas nos últimos 3 jogos, e isto foi tipo uma espécie de murro na mesa para o balnear. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver, vamos estar a acompanhar agora qual vai ser a reação, não é? Dos próximos jogos. Os Rockets, o que eu só tenho a dizer é que os Rockets são uma equipa que eu acho que foram feitas para os playoffs, ao contrário dos Lakers. Eu acho que os Rockets não são uma equipa feita para a regular season. Eu acho que os Rockets vão fazer a regular season que têm que fazer, tal como vocês disseram. Nos grandes jogos eles querem fazer os statements, nos outros jogos, talvez, como tu disseste, querem fazer uma experimentação assim ou aqui, porque eles têm plena confiança na equipa que têm, e com a adição do Kevin Durant, eles sabem que têm a peça-chave para fechar jogos. Desde que tenham um PD saudável nos playoffs, eles têm plena capacidade para fazer frente a todas as equipas. Talvez falta um point guard, né? Também. Claro, é a grande baixa do Van Fleet, mas quando eles montaram a equipa estavam a contar com o Van Fleet. Infelizmente o Van Fleet lesionou-se pouquinho tempo antes de começarem o training camp, por isso é uma baixa muito grande para eles, um verdadeiro ball handler, playmaker na equipa. Agora, uma coisa que eu acho monstruosa nos Rockets é que eles apanham, basicamente, eu acho que os números, eu não sei se ainda está neste número, mas a última vez que eu vi, eles apanham 44% das offensive rebounds available num jogo de basquetebol. Ou seja, isto quer dizer que praticamente metade dos shots falhados, eles têm uma segunda chance. A melhor ofensiva deles é falhar os shots. Eles são a equipa, claro, líderes em ressaltos ofensivos, porque, claro, tendo aquela malta toda, sem Good, Steven Adams, Duran, Amen Thompson, claro. 44% dos shots, dos offensive rebounds que estão available no jogo, eles apanham-nos. É muito difícil lutar contra isto. Sejamos sinceros, é muito difícil. É muitas segundas E oportunidades. depois eles, quando estão ligados, lá está, nestes jogos, que estão ligados, porque lá está contra os Warriors, e se eles, pode ser aquela cena, o jogo contra os Warriors, vamos deixar andar, mas nestes jogos estão realmente ligados, é muito difícil, porque eles são muito físicos, e entretanto tivemos o regresso do Dorian Finney-Smith, que não tinha se estreado, que é outro jogador que lá está, mais um jogador forte, que também pode contribuir na luta das tabelas, que também pode dar aquele tiro no canto, não é? Ou seja, mais uma opção para que o Ime Doca gosta, não é?
foi o melhor Sim, e jogador. tivemos o regresso do Tarizan também, que é outro jogador também que é muito bom defensivamente. Exato, que deu ali dores de cabeça ao Luka Doncic e ao LeBron também, e por isso estes Rockets, que eu acho que ainda falta ali um tal base, tal substituto do Sim, Fred VanVleet, sim. para ambicionar assim coisas mais, para tipo ombrear, entre aspas, ali o jogo com o Oklahoma City Thunder, mas vamos ver, pode ser uma equipa que pode fazer qualquer coisa também nesta trade deadline, ou pode ser que, ok, vamos com esta equipa na mesma, com esta juventude toda, Rich Shepard, Amen, não é? Que são uma equipa jovem que toca um bocado como os Spurs, são jovens e querem provar, não é? Querem mostrar-se, não é? Aqui e afirmar-se da liga, tal como o Sengun, que está a fazer uma época muito, muito boa e acredito que vai ser All-Star esta época. Mesmo que Sim, o Kevin Durant vá, acho que vai ser ele, o Kevin Durant e o Sengun que vão ir para o All-Star. Por fim, Antes, antes mesmo só de mudar, só para tocar no coisa do JJ Reddick, né? Dele dar o burro na mesa, se calhar é o meu lado de soft treinador a falar, não é? Mas eu acho que muitas vezes também isso é preciso. É preciso, ainda mais estamos numa geração que toda a gente tem que pisar ovos, não se pode dizer nada aos jogadores, os jogadores são todos mimados. Às vezes há que haver, isso às vezes tu não tens, porque a verdade é que quando corre tudo mal, quem é sempre o culpado? É o treinador. yeah, Quando alguém tem que ir embora, é o treinador. Então, se é o treinador que tem que ir embora, ele tem que fazer o statement dele e vocês têm que andar à minha maneira. Isso é para ir embora, é para ir embora à maneira dele. Por isso, yeah, yeah. às vezes também concordo com este murro na mesa, principalmente quando ele está a ver, porque é às vezes o que eu sinto, né? E trabalho, claro que eu não trabalho com profissionais, eu trabalho com miúdos, mas não há pior coisa que tu estás cá de fora e estás a ver que o que está a faltar é esforço. Estás a entender? É ardor. Uma coisa é falhar, ou falhar, até falhou um fundanço, ou falhou o free throws, pronto, mas estás a tentar. Agora, quando é lack of effort, é a pior coisa que se pode fazer a um treinador. E ele está a sentir muito isso. Yeah. E, Vamos ver como é que vai ser a reação da equipa nestes próximos jogos. Passando para o jogo, se calhar mais quente e mais emocionante, porque tivemos aí overtime. Em Denver, foi o último jogo. Os Denver Nuggets ganharam os Minnesota Timberwolves num jogo que, eu vou ser sincero, quando estava a ver em direto, acho que faltavam 5 minutos e meio, 6 minutos. Os Denver Nuggets estavam a ganhar por 15 pontos e o Jokic a fazer aquele jogo, nós sabemos, não é? Aquele jogo absurdo. E eu pensei, pronto, isto já deve ter arrumado, mas não. Os Minnesota Timberwolves conseguiram recuperar essa desvantagem de 15 pontos, que depois até culminou naquele triplo fantástico do Anthony Edwards, ali a faltar um segundo. Depois até no prolongamento os Timberwolves a começar bem e houver a coisa mal parada para o lado de Denver, porque aqueles 2 primeiros minutos de prolongamento dos Denver Nuggets não marcaram nenhum ponto, zero, e os Minnesota Timberwolves lá iam marcando, até que depois o Jokic apareceu e marcou logo 18 pontos em 3 minutos de rajada, e depois pelo meio, pá, tivemos ali situações quentinhas, não é? A questão do Rudy Gobert, que teve que ir para o VAR, vamos dizer assim, da NBA, foi ali o tal roubo de bola, que depois converteu para a sexta falta, que isso parece que não impactou, porque o Rudy Gobert, eu tinha publicado isso que eu tinha visto no Twitter e retuitei, o Rudy Gobert estava a ter um impacto na equipa brutal, o tal plus-minus e o on-off, realmente, do Rudy Gobert, porque por exemplo, estamos a falar do Jokic, não é? Porque o Jokic muitas vezes, como nós já vimos no passado, nestas defesas de Minnesota Timberwolves que passa por uma, a seguir apanha o Gobert, fica ali meio um bocado atrapalhado, não é? yeah. E não só, outro tipo de defesas, por exemplo, para os prontos, para a malta quebrar que não teve a jogar, o Aaron Gordon, o Cameron Johnson, que vai falhar 4 ou 6 semanas, ou seja, só deve voltar na trade deadline, na semana trade deadline, ou até na semana do All-Star, vamos ver. Mas lá está, os Denver Nuggets ganharam um jogo difícil, porque não tinham 3 titulares, porque lá está, não há Aaron Gordon, não há Christian Brown, nem houve Cameron Johnson, e com o Jokic a fazer uma statline histórica, 56 pontos, 15 assistências e 16 ressaltos, salvo erro, e no prolongamento, como eu disse, fez 18 pontos, logo 18 pontos, 3 minutos, em que também foi recorde, ultrapassou o Stephen Curry, que tinha feito num prolongamento 17 pontos. Nicole, este jogo teve tudo, expulsões, até o Anthony Edwards também foi expulso por burrice dele, porque ele já estava a mandar boquinhas para o árbitro, a fazer aquela cena do Jokic e não sei o quê, e pronto, não é? E acabou por pronto, pagar um bocado por essas coisas infantis, vamos dizer assim. Mas foi um jogo muito emocionante entre duas equipas que
nota-se que há ali uma espécie, como nós comentamos antes de começar a gravar, nota-se que há ali uma espécie de rivalidade, não é? Porque já não é a primeira vez que estas equipas enfrentam-se assim, em momentos quentes, jogos quentes, até nos playoffs, não é? É. Eu acho que sim, olha, e tive exatamente a mesma opinião que tu. Eu estava a ver o jogo e estava a pensar, mas o jogo já foi, né? Os Nuggets já Não, perdeu o jogo. porque até só para coisa, porque eu vi o jogo primeiro. Nós vimos no All Possessions logo de manhã, né? E eu vi o jogo primeiro e eu disse: olha, tens que ver. Eu não lhe disse o resultado, olha, tens que ver o jogo. E ela estava a ver o jogo, disse: mas tu não disseste que eu tinha que ver o jogo? O jogo já está a acabar e está. Quando eu disse: vê. Porque eu ontem vi os jogos todos em direto, mas não vi este já foi o jogo das 3 da manhã e eu fui para a cama, não é? Então hoje, quando eu acordei, ele disse: olha, vê o jogo. E pronto, estava a ver o jogo, é que é um bom jogo, ok. Eu estou a ver o jogo, os Nuggets estão a ganhar por 15-16 já a meio do quarto período. Eu pensei, mas olha, tu não me tinhas dito que era para eu ver este jogo? Ele disse: vê! E, ok, do nada veio aquela run fantástica dos Wolves, como tu disseste, tipo, eles começaram no overtime 9-0. Portanto, já estava mesmo a parecer, olha, pronto, os Nuggets já não estão a conseguir, estão com muitas lesões, o Porque starting prolongamento five. notava-se que os Timberwolves, ou seja, estavam a continuar aquele momento que estavam a ter no final do quarto período, eles estavam a continuar, e os Denver Nuggets estavam ali Eles estavam desamparados, não é? cansados, mesmo porque o starting five todo dos Denver Nuggets fez todos eles fizeram mais de 40 minutos. Todos Pois, eles. e é compreensível, não é? Eles têm tantas lesões que não têm opções, né? Não têm opções. Então eu estava naquela, pronto, olha, o cansaço mesmo já não está a dar mais e os Wolves estão com o momentum todo, estão todos e já, este jogo já era. Até que depois 18 pontos do Jokic assim, tipo, E Jamal Murray. sim, Jamal Aquele Murray que vai triplo, para aquele este triplo, momento. yeah. Aquele mas triplo. 18 pontos num overtime é absurdo. E pronto, e nem é bem overtime, é em 3 minutos, porque os primeiros 2 minutos de overtime os Nuggets não fizeram nada. Foi uma 9-0 run para os Wolves. Yeah, yeah. O Gobert, é assim, eu não posso dizer, o Gobert, pronto, eu eduquei do Gobert que teve 6 blocos no jogo, como tu Yeah, estavas a dizer, tipo, eu até vi um tweet a falar, em 3 minutos o Jokic fez 18 pontos, o Gobert no jogo inteiro fez 9. Pronto, mas todos nós sabemos que o Gobert, tu não medes o impacto do Gobert nos pontos, não é? Exato. O Gobert tem um outro impacto em campo, que é o lado defensivo, os Aliás, rebounds. o plus-minus do Gobert é 18, para É, vocês verem. E é, 18, mais 18, é com o 9 maior da equipe. pontos. É, com 9 Exato. O pontos. maior da equipe e o maior do jogo, atenção. O Jokic teve plus-minus 15, o Gobert teve Vê lá, 18. vê O lá. Jokic ganhou, não é? E o, Yeah. o Gobert não. É um impacto muito que vai muito além de pontos. Nós todos sabemos bem o que é que o Gobert dá à equipa. Eu não posso dizer de forma certa o Anthony Edwards perdeu o jogo para a equipa porque pronto, depois o Jokic teve aquilo, mas eu acho que o Anthony Edwards perdeu um pouco a cabeça quando ele vai depois, porque tu tiveste o lance que tu falaste que o Gobert foi expulso, e na minha opinião, foi expulso não, levou sexta falta. Levou a acumulação de faltas, exato. Exato. E na minha opinião aquilo foi falta. Aquilo foi falta, ele atropelou o Jokic, né? Yeah, Eu yeah. até disse, Foi como diz o outro, foi tudo, foi braços, foi bola, foi tudo. eu até comentei com ele que tipo, eu acho que aquilo nem devia ter ido a challenge, porque aquilo era uma bola importantíssima no jogo, que se o treinador dos Nuggets já não tivesse challenge, Exato, porque a seguir o Gobert se calhar marcava os 2 pontos e arrumava quase o jogo, não é? exatamente. E aquilo foi um lance em frente ao árbitro, o árbitro estava em frente àquele lance, tu não podes falhar um lance daqueles, aquilo não devia ter ido a challenge, o treinador não devia ser obrigado a gastar um challenge naquilo, porque ele por acaso teve a sorte de ter o challenge, mas podia não ter tido o challenge e podia ter perdido o jogo por um erro estúpido do árbitro, porque aquilo foi um lance claro, aquilo foi uma falta clara, não há dúvida que aquilo foi falta. Uhum. Estás a perceber, tipo, e depois Sim, sim. Desculpa, o continua. que eu ia falar rapidamente é o Anthony Edwards, que houve ali num lance em que acho que o Jokic ia fazer o free throws e o Anthony Edwards até vai e agarra o braço do Jokic tipo, para tentar mexer com a mente do Jokic. Logo quem? Que até o Jokic reclama com o árbitro, mesmo no fim do jogo. Pega aqui no pulso. Ele pega no pulso do Jokic, tipo, né, porque o Jokic estava on fire, da linha de free throw, né? Então ele tentou, tipo, entrar na mente do Jokic, tipo, estabilizar, porque o Jokic ia começar a agarrar a bola para começar a preparar o lançamento dele e o Anthony Edwards foi lá agarrar-lhe o braço e o Jokic começou a reclamar com o árbitro e tudo mais. Desde aí, enquanto Anthony Edwards fez esse lance para entrar na cabeça do Jokic, ele só fez porcaria. Ele fez isso, que deu pontos para os Nuggets, né? Que o Jokic fez os free throws, a seguir faz o delay of game, Pois não, onde já estavam no bónus, né? Ou seja, não, delay of game, já tinhas feito um delay of game, por isso deu o free throw. depois free throw, ou seja, eles estavam, acho que era a 2 pontos, se não me engano, E aí ficaram a 3. 3, mais para os Nuggets, mais para os. Yeah. Cabeça, ele claramente quis
focar-se tanto em tirar o Jokic mentalmente do jogo, que ele é que mentalmente fez click-off do jogo e só fez Yeah. porcaria. Yeah, yeah. Quando ele estava a ter um jogo muito bom. E ele foi, aquele último, lá está o quarto período, não foi só aquele lançamento, atenção, ele, aquele período ele Porque teve aí. ele teve a lesão no ombro, parece que ficou Um no bom terceiro tempo, período ali segundo e depois. terceiro período ali meio Depois no off. quarto período veio on fire. E depois, naquele momento de fim do jogo, parece que teve naquilo que eu chamo, para mim, isto é coisas à Anthony Edwards, que ele ainda tem muitas paragens cerebrais, estragou tudo para a equipa, a fazer falta estúpida, a dar a fazer delays of game, a querer entrar na mente do Jokic, porque o Jokic só brincou com ele, né? E E a acabou com reclamar ele. por aquela falta de outra divisão, que aquilo é falta, por amor de Deus, a divisão saltou mesmo de propósito para o Jokic, tipo, por amor de Deus, ele reclamou porquê? Por isso não posso dizer eu não posso dizer com certeza que a culpa é dele, mas posso dizer que sim, que ele influenciou muito o resultado do jogo, porque ele perdeu a cabeça por completo. Yeah. E eu próprio vi depois, se fores a ver bem na altura da expressão, isso a cara da expressão de Jane McDaniels, pá, tipo, foda-se, por amor de Mas, Deus. O Jamal Daniels teve um grande jogo, desculpa só coisa, o Jamal Daniels teve um jogo muito bom, tanto defensivo como no lado ofensivo. Eu acho que ele é um jogador muito importante para os Wolves, muito importante. Exato. Ele tem mostrado mais esta faceta no lado ofensivo, tem melhorado bastante, até na questão do lançamento está a melhorar bem. Vítor, passando para ti, duas equipas que, atenção, pode te interessar para a questão dos playoffs, não é? Que são dois possíveis adversários, não é? Para o jogo Oklahoma City Thunder. O que é que tu também tens de apontar neste jogo que foi, pá, eu diria que a par juntamente com a malta do Oeste, lá está, no jogo Madison Square Garden foi claramente dos melhores jogos, então ao nível de emoção, não é? Foi claramente. claro, dos Nuggets neste momento é difícil tirar relações porque a equipa está toda dizimada, né? Agora é só ver o Jokic a fazer a magia dele e nós sabemos o que é que o Jokic faz, porque o ano passado tive uma série de playoffs de 7 jogos com ele que pareceu que foi um mês. E não, Uma eternidade. Uma série que durou uma não eternidade. quero ver o Jokic nos playoffs, seja com a equipa toda, seja sem equipa. Ver o Jokic Com a equipa toda é que não certeza. Com a equipa toda não convém, exato. Se for só ele, mais uma malta da G-League de Denver, se calhar aceitas, não é? O ano passado, a série com os Nuggets parece que durou um mês. Todos presos por arames, mesmo assim o Jokic para 7 jogos. Parecia que durava por um mês, mas em termos de Wolves, vê-se claramente que os Wolves precisam de um point guard. Porque o Anthony Edwards pode ser, é muita coisa e poderá ser muita coisa nesta liga, mas a jogar point guard não é melhor, acho que não vai ser a melhor versão para ele, e eu acho que a ele vai demorar muito tempo a ver, porque eu disse isto, o Anthony Edwards quando for, o jogo ainda não propriamente slow down como para o Luka, como para o Shea, por exemplo, que jogam naquele passe deles. Os Anthony Edwards é sempre, quando está bem, tem que ser ao ataque, tem que ser sempre no triplo, ou atacar o sexto, sempre naquela velocidade. Quando tem que slow down, ele mesmo tem um bom jogo de pés, não é a melhor coisa para ele. Mas eu acredito que quando o jogo abrandar para o Anthony Edwards e ele conseguir ver as aberturas, explorar os melhores matchups para os colegas, isso tudo, e acrescentar um post-up game. No post-up game, se fizerem double team, ele passar a bola no momento certo, ou se não fizerem, conseguir marcar do post, ele vai ser um jogador brutal. Porque ele já tem a capacidade física, já tem aquela explosão, já tem um tiro exterior, mas falta-lhe essa capacidade de ler o jogo, de quando está 5 para 5, ver onde é que estão as vantagens, ou de onde é que vem o double team e largar a bola no momento certo. Eu acho que é isso que falta muito ao Anthony Edwards, e por isso neste momento, para os Wolves serem uma equipa realmente muito boa, porque eles ou ganham jogos, ou sempre que eles vão para o clutch, eles sofrem muito. Se não me engano, eles são das equipas que mais jogos perdem no clutch. Porque quando é na altura de fazer a jogada certa e isso tudo, ou o Anthony Edwards está super on fire e vai fazer aquilo que fez contra os OKC, pegar a bola e guardar o Shea, guardar o melhor jogador da tua equipa e fazer o triplo. Se for nesse registro, 50 contenedores. Se for num registro de 3, 4 minutos, ter que fazer sempre a jogada certa, isso tudo, eu acho que ele ainda não está nesse nível. E não sei se algum dia vai ter esse nível. Eu acho que ele está em processo de evolução, tal como o Devin Booker e o Tatum. Por exemplo, cometias mesmos erros, digamos, não é erros, se calhar estava neste processo de aprendizagem, embora
para agora, para esta época, que é o que interessa, não é? Atualmente, é como estavas a querer dizer, ele não pode ser o base de construção. O Dante Vincenzo vai desenrascando, mas é desenrascando, não é? Ele neste jogo já fez 8 assistências, mas não vamos pedir para uma equipa como os Timberwolves, se calhar querem ambicionar voltar a umas finais da conferência, ser um Dante Vincenzo a ser um playmaker, assim, a full time, não é? Porque Só que atenção, o DiVincenzo fez 8 assistências com 0 turnovers, o que é muito bom. Por exemplo, o Anthony Edwards faz 3 assistências com 6 turnovers. sim, sim, atenção, mas tem de ser arriscado, mas não é um jogador confiável, Não. por exemplo, para enfrentar uns Rockets, uns Denver Nuggets, o jogo Quando chegares aos classificando. playoffs e que o jogo é muito mais lento e jogas muito Yeah. 5 para 5, o DiVincenzo E é não tem muito pormenor, matchups, não sei o quê, leituras. Das equipas que nós já falamos hoje, dos Cleveland, se calhar um Garland encaixava melhor com o Anthony Edwards do que propriamente encaixa com o Donovan Mitchell, porque o Anthony Edwards já pega no ponto de ataque quando for para defensor e ele para preparar a bola para o Anthony Edwards fazer os pontos, porque o Donovan Mitchell também precisa de bola e o Anthony Edwards se calhar às vezes precisa que alguém prepare as coisas para ele, né? Se calhar era um encaixe muito melhor. Não pode ser ele a fazer tudo, porque o Anthony Edwards eu acho que não é propriamente ele preparar o coisa para os outros, né? E ele com o Julius Randle é muito vamos jogar à vez. Agora é o Julius Randle que vai atacar, agora é o Anthony Edwards que vai atacar. E eu acho que é aí que a equipa com os Wolves perde um bocado. Não sei qual é que vai. Não sei em termos de assets o que é que eles vão querer trocar, se vai ser pelo Julius Randle ou por onde é que eles querem ir, mas eles se calhar precisam mesmo de um point guard que é o salvador, porque o Conley eu não julgo o Conley porque pronto, não é? A idade não perdoa e pronto, ele está ali. Eu acho que eles estavam à espera. Exato, eles estavam à espera se calhar do Rob Dillingham, mas Rob Dillingham atualmente até está atrás de Mike Conley e do Bones Island, não é? O Bones Island, só que uma parte, o Bones Island tem sido extremamente útil para os Wolves. Tem claramente quase que ele neste jogo foi tipo revenge game, não se esquecer que ele foi draftado pelos Denver Nuggets, os Denver Nuggets depois mandaram embora, ele aqui sentiu aquela, ainda por cima jogar em Denver, não é? Ele a sentir um bocado de vingança, ele a querer mostrar, não é? O Bones Island vai sempre, agora está a conseguir jogar, mas vai ser sempre neste registro, saindo do banco, dar aqueles pôs lá para dentro. Se as 2 bolas entrarem, deixa lá mais um tempo. Se as bolas não entrarem, anda cá para cá. E atenção, ele até esteve bem no lado defensivo, coisa que não é normal, mas depois pensei, pronto, o jogo em Denver, ele quer estar ali. É tipo ele não gosta de chamar o Murray, parece que eles tiveram alguma coisa quando ele esteve lá. É tipo o Westbrook quando veio o Kevin Durant. Quando veio o Westbrook veio o Kevin Durant na frente, meu Deus, o homem vira-se all defensive player, não sei o quê. Foi-te maluco, não é? Mas pronto, está aqui tudo fechado aqui dos jogos de Natal, aqui de NBA, jogos muito interessantes, não é? E que vamos ver o que é que pode, como estávamos a falar durante lá estar nestes jogos, o que é que pode impactar aqui algumas equipas, os Cavs, como eu digo que estavam na zona de play-in, os Lakers, e por aí fora, não é? E os Warriors também, porque realmente foi uma vitória que, ok, mas foi como a Nicola até disse bem, foi contra os Dallas Mavericks, não é? Tipo, e contra estes Dallas Mavericks, não é? E vamos ver também estas derrotas com os Spurs impactam amimicamente os OKC, porque pode. Eles vão, chegam contra os Philadelphia 76ers, eles varrem aquilo tudo. Não Goira, deixa o meu Maxi, o Maxi vai continuar, eles vão estar down, mentalmente quebrados. Deles. Mas vamos ver, porque às vezes isso aqui pode mexer interiormente com a confiança dos jogadores. Não é que, porque eu até confio muito na organização e o Shea tem sempre aquele. É um registro, está nunca muito alto, nunca muito baixo. E mostrou isso no Starting Five, para quem, apesar de eles serem cancelados, mostrou isso muito, que ele não está nunca muito alto, nem muito baixo, e ele teve um discurso correto a dizer que tem de se olhar no espelho quando se perde assim 3 vezes com uma equipa num espaço tão pouco, é porque aquela equipa pode ser melhor que tu, que é uma não realidade. É obra do acaso, não é? Como se diz, não é obra do acaso, não é? Não é obra do acaso, por isso que eles têm coisa. É uma coisa, por isso... 3 em 10 dias, ainda por cima a equipa completa do Oklahoma City Thunder.
foi não é? praticamente uma minissérie de playoffs, né? Tipo, 3 Eu vi isso, foi num podcast americano também, dizer que isto é basicamente uma timeline de playoffs, é 10 dias, 9, pronto. Yeah. Um Sim, dia ou outro, sim, isto aqui é pode uma mexer. timeline de playoffs. tipo, campo neutro, um em casa de um, outro em casa do E um de casa outro. do outro, exatamente, E exatamente. mesmo Por assim os spots Em foram três lá. situações diferentes, só faltava jogar em Marte. Só faltava jogar em Marte sem com marcianos a ver o jogo. Quer dizer, É. que se calhar os Spurs estavam em vantagem. Tinha lá a malta O amiga do Avatar, Wembanyama, lá tem um marciano. avatar. Yeah, mas isto aqui pode, muitas vezes pode mexer com as equipas psicologicamente e tirar confiança aos jogadores e isso tudo, por isso vai ser interessante ver como, porque também, querendo ou não, eles dizendo que não estavam a olhar para o recorde, neste momento, né, bater o recorde dos Warriors, eles até podem dizer, não estamos a ver, mas lá sempre, lá atrás, lá no fundo, eles deviam pensar nisso, e agora estão a ver claramente que o recorde ficou muito longe, essas coisas todas podem mexer com a equipe, vamos ver como é que eles reagem. E eu acho, mas por um lado acho bem que já não haja essas conversas de recorde, porque os mídias estavam a ficar muito chatos, estão sempre a perguntar um cheio, ao Mark Dagnall o recorde. Agora com isto, até acho que é bom para não acontecer como foi em 2016, que quando os Warriors quebraram o recorde, depois, tem que ganhar o título, não há hipótese, assim já não há essas coisas. Acho que para mim até será mais benéfico. Eles só que demorem até para a semana que vem a voltar a reviver um pouquinho. Eles que continuem mortos só até o fim desta semaninha também. 4 derrotas, a diferença é muita também, só mais uma, vá. Até domingo, não é? Até domingo. Por acaso estava a confirmar aqui a hora, boa. Foi boa hora, domingo, 8h30, se calhar vou ver. 8h30, se calhar vou ver. Vai ser boa hora aí do jogo. Pode ser pelo Chico, vais para ser pelo jogo, isso não vale a pena mais energia. Olha, para o meu lado dos Magic, devia torcer pela equipa de Vitor Hugo, como tu sabes, não é? Nós estamos ali empatadinhos, não é? Eles não precisam, eles lá precisam de energia boa, não é necessário. Eles já têm vitória a mais, agora tem que distribuir as vitórias para os outros. Que mais? Eles podem ali, não faz diferença nenhuma. Mas para a semana podem ganhar todos. Exato, ganha aí mais umas 20 vitórias seguidas. Sim, Muito bem. Vamos então fechar aqui o podcast, agradecer aqui a presença da Nicole e aqui do Vitor Hugo, pela companhia, pela boa conversa que tivemos aqui, nesta quase hora e meia que tivemos aí de conversa, a falar destes jogos, agradecer, e claro, vocês, vou tentar ter oportunidades como estas e vou-vos chatear, digamos, estes dias assim, para vir cá, que é sempre bom ter aí uma conversa com vocês os dois. Vamos falando, lá está, porque até estamos num grupo aí de fantasy, vamos falando por aí também. E desejar aí boa sorte para o Vitor, eu desejo que tu ganhes a conferência, tudo e mais alguma coisa, mas se na final empenhares os meus Magic, é que percas, está bem? É só isso. Não deixas a Nicole para ganhar a conferência. Não, a mim não me desejas para ganhar a conferência. Podes chegar à final da conferência. No teu caso, podes chegar à final da conferência, tudo muito bem. Mas aí já não. Depende. Se for os meus Magic, aí a coisa. Se for contra outra equipa que assim não gosto muito, estás a ver? Aí posso já ir à Eu final. gosto muito dos teus Magic. Eu gosto muito dos teus Magic. Vamos ver. Eles por acaso, entretanto, já vão jogar aí contra os Warners. Espero que ganhem, pá. Espero que ganhem. Muito bem. É bom. Fechando aqui o episódio, então, sigam nossas redes sociais. Twitter ou X, como queiram chamar. Também estamos no Instagram e no Threads. Subscreve aqui no canal do YouTube e deixa o like, ajuda no algoritmo. E subscreve aqui também nas plataformas podcasts mais conhecidas, Spotify e Apple Podcast. Um grande abraço a todos. Se calhar para a semana podemos ter episódio antes do ano novo. Não sei. Depende da agenda minha e do resto da malta. Vamos ver. Mas pronto, se não for o caso, boas entradas a toda a gente. Que saiam com o pé direito e entram para o ano com o pé direito. Pronto, é isso. É tipo saírem e entrar bem. E a mesma coisa para vocês os dois, o pai e a Nicole, e também para o Vitor Hugo. Fiquem bem, malta. Tchau, tchau.